com a dominância de governantes apoiados pelos estados de São Paulo e Minas Gerais desde 1889. O contexto era de um domínio elitista, enquanto os estados nordestinos eram negligenciados e comandados por homens ricos que compravam as patentes de coronel e também tinham grande influência política local, como explica André Rosa, o escritor. Foi nesse período que ele destaca em seu livro que o Nordeste ganhou projeção por conta dos problemas e das revoltas sociais, como a Guerra de Canudos, lideradas por Antônio Conselheiro, que foi de 1896 a 1897. Esses anos também foram de tumultos e contestações contra a política nacional, como o tenentismo, que era um movimento de revolta entre os oficiais rasos do Exército. O movimento surgiu em São Paulo, já no governo de Arthur Bernardes, que durou entre 1922 a 1926. Como contextualiza André Rosa, dos 48 meses de mandato de Arthur Bernardes, 44 foram governados em estado de sítio. A marcha da coluna Prestes, a partir de 1925 pelo país, foi uma expressão do tenentismo e virou um dos problemas para a gestão do presidente mineiro. A coluna Prestes é feita inicialmente no Rio Grande do Sul. Luiz Carlos Prestes era capitão de cavalaria. Então ele fez um movimento começando no Rio Grande do Sul. Passou por 11 estados, teve uma leva de 2.000 pessoas. Então isso preocupou o presidente. E aí ele vai para aquela história do tudo ou nada. Essa é a situação que envolve Lampião. Assim conta o historiador. E buscando a participação das Forças Armadas no poder, esse movimento pregava também uma reforma social com a derrubada da política do café com leite e a moralização do sistema eleitoral intensamente marcado por fraudes. Depois de percorrer vários estados, a coluna Prestes se dissolveu em 1927, recuando para a Bolívia. Já no Ceará, a marcha deveria atingir o Cariri em 1926, mas mudou de percurso no período em que Lampião se juntaria às tropas do governo. Não há registros da correspondência que convocou o bando de Lampião para o Batalhão Patriótico em 1926. Por isso, não é possível precisar o papel de Padre Cícero no convite que convenceu o cangaceiro a se juntar ao governo contra a coluna Prestes. À época, Padre Cícero estava em um segundo mandato como prefeito de Juazeiro do Norte, detendo assim uma influência política consolidada na região. No campo da religião, os milagres de Juazeiro de 1889 renderam a ele uma legião de devotos fervorosos. Na imprensa, havia vozes que apontavam Padre Cícero como um coiteiro protetor de cangaceiros desde a sedição de Juazeiro, episódio ocorrido em 1914, datado da Primeira Guerra, quando os fiéis e aliados dos sacerdotes derrotaram as forças policiais do então governador Franco Rabelo. As forças de Padre Cícero e do ex-governador Nogueira Accioli avançaram pelo interior do Ceará e chegaram até Fortaleza, conseguindo derrubar Franco Rabelo. As tropas deste episódio, chamado por ela de Guerra Civil do Ceará, contavam com os devotos do Padre Cícero e os cabras, popularmente conhecidos, capangas dos coronéis, que apoiavam o sacerdote. Daí vinham as notícias dizendo que ele contava com tropas de cangaceiro nestes combates. E na tentativa de reação do governo federal à ameaça da coluna Prestes, o presidente Arthur Bernardes consultou o Padre Cícero para que ele formasse o Batalhão Patriótico no Cariri. E havia boatos de que os homens de Prestes chegariam ao Ceará pela cidade de Campos Sales, na fronteira com o Piauí. Mas o Padre Cícero declina e diz o nome de Floro Bartolomeu, que nesse momento era deputado federal e tinha uma influência política razoável. Quando ele chega em Juazeiro, em 1926, ele começa a formar esse batalhão patriótico. E ele, Floro, manda um bilhete para Lampião, para que viesse ao Juazeiro e se integrasse às forças do batalhão patriótico. Em troca, ele teria a patente de coronel e receberia essas armas.
A correspondência oficial que envolveu o padre Cícero foi com Luiz Carlos Prestes. O santo, popularmente conhecido pelo povo, segundo a opinião do povo, enviou um apelo ao líder do movimento para que ele desistisse da empreitada. Mas, na carta, padre Cícero prometia pedir clemência ao presidente Arthur Bernardes em favor de Prestes. O pedido do padre não teve efeito. Parte das pessoas comuns convocadas para o batalhão patriótico tinha feito um treinamento muito básico e já havia desistido da missão, com alguns deles tendo retornado à Fortaleza, assim recorrer aos bandoleiros de Lampião. Foi uma estratégia considerada pelo governo. Os cangaceiros valiam por 10 pessoas, assim está escrito no texto. Os cangaceiros conheciam a caatinga, eram bem preparados, bem armados, explica então o escritor. Um capitão do cangaço era uma boa aposta para conseguir deter as forças e a experiência militar de Luiz Carlos Prestes, como comenta o historiador André Rosa. O professor, ele enfatiza também que a influência do padre Cícero como líder religioso e chefe político foi importante para que o governo federal recorresse a ele naquele momento. Entraram em cena também a relação dele como figura admirada pelos cabras e até o passado como aliado durante a sedição de Juazeiro. E é nesse contexto que as autoridades trazem a ideia de prometer a Lampião, por intermédio do Padim, uma patente de capitão, porém não validada. Quando o Lampião chegou a Juazeiro do Norte, o deputado Floro Bartolomeu já não estava na região. Adoentado, ele estava no Rio de Janeiro, onde morreu no dia 8 de março. Mas mesmo assim, sem a presença do deputado, a assinatura de uma patente de capitão para Virgulino Ferreira foi feita por Pedro de Albuquerque Uchoa, apontado como o único funcionário público federal na cidade naquele momento. Assim, ele cumpria uma das promessas feitas no convite ao cangaceiro. De acordo com o escritor Robério Santos, ele relata o seguinte: a presença do padre Cícero, neste momento de assinatura e entrega da patente de capitão, foi relatada por um dos irmãos de Lampião em entrevistas posteriores. O momento, segundo relatos encontrados, teve ares de solenidade, tendo Benjamin Abraão e outras figuras da cidade como testemunhas. No entanto, a patente não tinha nenhuma validade oficial. Por quê? Porque Pedro de Albuquerque era um agrônomo e nem teria poder para conferir uma patente militar. Algumas narrativas apontam que Lampião foi enganado. Outros autores, como Robério, acreditam não ter sido o caso. Mas o fato é que depois de visitar Juazeiro, o cangaceiro passou a se referir a si mesmo como Capitão Virgulino nas correspondências que escrevia. A partir desse momento, ele deixa de ser Lampião ou Virgulino e passa a ser chamado de Capitão. Nas cartas dele, antes disso, ele assinava só Virgulino Ferreira da Silva ou só Lampião. Então, ele internalizou isso mesmo. Até o final da vida dele, de certa forma, ele absorveu isso. Do encontro com o padre Cícero, ficaram inúmeras representações no imaginário popular. Na literatura de cordel, por exemplo, brotaram diversas narrativas cantadas, vendidas nas feiras e nas casas dos moradores da região. Algumas delas diziam que Lampião tinha um corpo fechado depois de ter recebido a bênção do padre. Os jornais da época, estudados pela pesquisadora Fátima Pinho, professora da Universidade da URCA, também exploraram um episódio que uniu duas das figuras mais polêmicas do Nordeste. A imprensa contribuiu muito também para gerar essa lenda. Inclusive, vinham histórias de que Lampião vinha não sei quantas vezes disfarçado a Juazeiro. Narrativas que assim não têm nenhuma comprovação com fontes. As charges traziam o padre Cícero como coiteiro de Lampião, mas aí já essa associação já vinha de outras datas. No carnaval de 1914, ano em que ainda ocorriam as batalhas da sedição de Juazeiro, relata-se que um dos blocos de rua
desfilou com um boneco de Padre Cícero, de olhos esbugalhados, batina virada até a metade nos braços, cartucheira de cangaceiro, rifle na cintura e uma faca nos dentes. E apesar dos apelos do Padre Cícero, Lampião não mudou de vida após encontrar o sacerdote. Ele continuou suas atividades como líder do próprio bando até ser morto pela polícia ao lado de Maria Bonita e os outros companheiros em 1938 no sertão do Sergipe. E é isso aí, pessoal, e até a próxima.